Bom dia, boa tarde, né? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui apresentando a experiência de comunicação do semiárido, agradecer o convite da Embrapa e parabenizar pela iniciativa também, né, da gente estar discutindo um tema tão importante, né, num fórum como esse, com várias organizações, e discutindo a comunicação numa perspectiva de produção do conhecimento, de diálogo, né, não apenas como um instrumento, né, como informação, mas nessa perspectiva mesmo de diálogo, de troca e de estratégia política, né, para o desenvolvimento. Então, só rapidinho, contextualizando o semiárido brasileiro, né, que é uma região que abrange 980 mil quilômetros quadrados, onde vivem 23,5 milhões de pessoas. Ele abrange 9 estados do Nordeste e também pega lá uma parte de Minas Gerais, que é o norte e o Vale do Jequitinhonha. E metade dos agricultores familiares do país vivem no semiárido, então é uma região que tem uma importância muito grande do ponto de vista da produção de alimentos, né, da agricultura familiar, e é uma região de rica sociobiodiversidade, ou seja, uma região composta de comunidades tradicionais, agricultores familiares, e com biomas muito ricos e muito importantes para a biodiversidade do país, né, que é a Caatinga e o Cerrado. Pode passar. E aí, rapidinho, o que é a ASA? A ASA é uma rede da sociedade civil que tem o papel de atuar pelo desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a realidade do semiárido. A ASA desenvolve um programa que chama Programa de Formação e Mobilização para a Convivência com o Semiárido. E esse programa ele se divide em 4 ações, que é o programa 1 milhão de cisternas, que trabalha a captação de água para consumo humano. O programa Uma Terra e Duas Águas, que a gente chama de segunda água, que é a água para a produção de alimentos e para os animais. O programa Sementes do Semiárido, que trabalha o resgate das sementes crioulas e sementes nativas. E o programa Cisterna nas Escolas, que é o acesso à água também nas escolas, nas comunidades rurais. E a convivência ela está muito associada à ideia de estocagem, né? Então, a estocagem de água, a estocagem de alimentos e de sementes. E a estocagem de conhecimento também, a gente pode dizer. E conviver é olhar para a natureza e aprender com ela. Então, o trabalho vai nessa perspectiva da convivência e não do combate à seca, porque a seca ela é um fenômeno natural e faz parte da região. Então, a gente não tem como combater, sim conviver. E aí, historicamente, se construiu uma ideia do Nordeste, do semiárido, como essa região de pobreza, de miséria, de seca. Então, são imagens que permeiam a cabeça, né, de muita gente ainda, e que foi uma imagem também construída historicamente, né? E aí a grande mídia ela tem um papel nisso, porque sempre divulgou notícias muito relacionadas à seca e à miséria, né? E também a própria literatura brasileira, se a gente for também analisar, a gente teve uma construção simbólica desse lugar como um lugar que não é possível viver. E aí a gente vai justamente desconstruindo essa imagem. Então, a principal missão que a gente tem, do ponto de vista da comunicação, é a gente construir uma outra ideia de semiárido, né? Mostrar que é possível, sim, viver com dignidade, é possível, a partir, né, do trabalho dos agricultores familiares, de ter pessoas, crianças felizes. Então, essa é a principal missão, né, que é construir uma imagem positiva do semiárido. Pode passar. E aí, quais são os valores e crenças da comunicação, né? Como eu falei, o foco está baseado na valorização do semiárido como um lugar bom para se viver. E aí, tendo o povo do semiárido como um protagonista das suas experiências e também da comunicação. Então, a gente trabalha a perspectiva de que todos têm direito à voz e todos são comunicadores. Então, o protagonista são as próprias famílias. E de valorizar esse conhecimento, que é um conhecimento popular e que é a partir desse conhecimento que essas famílias estão vivendo nessa região. Então, de valorizar esse conhecimento, que muitas vezes, pela própria imprensa, ela é vista como um conhecimento que não tem valor, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai sugerir uma fonte para conversar com a imprensa, a gente também sugere que eles conversem com os agricultores, né? Porque eles têm muito conhecimento e têm saber para
para mostrar. A comunicação é um direito. E aí uma das ações é o rádio, como bem o amigo falou, né? A rádio é um veículo que pode ser dito como ultrapassado, mas, na verdade, nas comunidades rurais, ele é um dos principais veículos de comunicação, né? Como uma ferramenta não só também de divulgação, mas de mobilização social. E a gente tem uma produção radiofônica que a gente distribui com 300 rádios do semiárido, além das próprias organizações ligadas à ASA. Um dos programas é o Riquezas da Caatinga, que aí fala sobre temas diversos, agricultura familiar, mas também trata a questão de gênero, questão da comunicação. Então, é um leque diverso. E muitas dessas produções são produzidas em parceria com a rede de comunicadores e também com os próprios agricultores. Eu trouxe um programa que depois eu posso distribuir com algumas pessoas, o pessoal da mesa, e a gente pode ver como é que faz aqui, que eu não trouxe o suficiente. A gente fez uma série o ano passado sobre agricultura familiar, por conta do ano da agricultura familiar, a gente produziu uma série, e são os próprios agricultores que produziram e apresentam um programa. Então, é bem legal, depois eu posso disponibilizar para vocês. E aí, uma outra ação super estratégica é a sistematização de experiências, né? A gente falou muito aqui de sistematização e a gente trabalha com a sistematização através de boletim banner, né? Que chama O Candeeiro, que conta histórias de vida dos agricultores e agricultoras. Porque, muitas vezes, não basta a gente querer comunicar, né? A gente sabe que a gente tem uma mídia que ela não é acessível. E aí, muitas dessas histórias e desse aprendizado ele fica ali, né? Está isolado, não tem como as famílias contarem suas histórias. Então, a sistematização ela justamente tem esse papel de resgatar e de valorizar esse conhecimento. E é um processo bem interessante que ele gera uma reflexão da prática. Então, a família que tem a sua experiência sistematizada, ela consegue também refletir sobre a sua prática e no processo de aprendizado mútuo. Então, tanto as famílias quanto as organizações que estão no processo que fazem esse processo de sistematização, também aprendem, né? Então, nessa perspectiva de diálogo, de troca, de conhecimento. E, para os agricultores, gera um reconhecimento muito grande e uma autoestima, porque a gente sabe que também tem muito essa coisa de que, tipo, ele é um agricultor familiar, como se isso não tivesse valor. E aí, a partir do momento que ele se sente valorizado, que ele sabe que aquela experiência dele tem importância e pode servir de exemplo para outras pessoas, isso gera uma autoestima, e a gente tem muitos depoimentos de pessoas dizendo assim, eu tenho orgulho de viver no campo e de ser agricultor familiar. Então, acho que isso é bem forte. E já são quase 2.000 histórias sistematizadas, que pode estar disponível também no site da ASA, que, no final, vou dar o endereço, para quem quiser conhecer. E aí, para finalizar, que a gente tem assim, levado muito, né, nos nossos espaços de discussão, que é, para acabar com o poder dos coronéis do sertão, temos que democratizar a comunicação, né? A gente tem um sistema de mídia extremamente concentrado, e aí a nossa luta é para que, de fato, a comunicação ela possa ser acessível a todos, né? E que não seja usada como moeda de troca ou como interesses, né, políticos, partidários. Como bem o Francisco falou de manhã, eu fiquei bem contente quando ele trouxe esse debate da democratização da comunicação, porque o Brasil é um país que está bem atrás, né, nesse campo, e, de fato, para a gente, essa é uma bandeira, é uma luta, e sem a comunicação não há convivência com o semiárido.